Saúdo a você que está me ouvindo com a graça e a paz do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu desejo é que Deus possa lhe abençoar nesse momento, em nome de Jesus. Quero trazer uma breve reflexão a respeito de um assunto muito importante tratado pelas Escrituras, que é a morte de Jesus. Há muitas pessoas, ainda hoje, que não entendem o seu significado ou que interpretam de forma errônea a morte de Cristo. Esse assunto que é tão importante para nós cristãos e por que não dizer para toda a humanidade. Jesus morreu na cruz do Calvário. E eu quero iniciar dizendo que o fato de Jesus ter morrido, não significa que ele foi derrotado pelo diabo ou foi assassinado pelos homens. Eu vou repetir. Jesus não foi vencido por Satanás, nem foi assassinado pelos religiosos de sua época, como muitos afirmam. Embora a Bíblia não livre o povo de Israel da culpa, pois eles tiveram sim responsabilidade ao planejarem contra Jesus, ao forjarem um plano para levá-lo à condenação e, consequentemente, à morte. E embora o diabo tentasse de todas as formas impedir que Jesus se tornasse o Redentor, eu quero lhe dizer que a morte de Jesus foi um plano de Deus para a nossa salvação. E Jesus, ele se entregou de forma voluntária. Ele não foi morto, ele não foi assassinado, ele não foi vencido, ele se entregou. Ele deu a sua vida por amor a toda a humanidade. E há diversos textos na Escritura que testificam essa verdade. E eu quero compartilhar alguns desses textos com você nesse momento. O primeiro texto é Gálatas, capítulo 1, versículo 3 e 4, que diz assim: Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Então, Paulo está dizendo aos Gálatas que Jesus, que é o Senhor, ele se deu pelos nossos pecados, ou seja, foi uma morte voluntária. Ele se ofereceu, ele se entregou. João 10, 17, 18, o próprio Jesus fala a respeito disso. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então Jesus, ele está aqui afirmando que ninguém tirou a sua vida, mas ele que a entregou, ele que deu. E mais, ele tinha poder para dar e tinha poder para tornar a tomá-la. E isso se concretizou quando ele ressuscitou. Todos sabemos que Jesus morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A morte não pôde detê-lo. A morte não teve poder sobre ele, ao contrário, ele teve poder sobre a morte. Então ele ressuscitou, e ressuscitou para a nossa justificação. O outro texto aqui é João 18, versículo 3 ao 6, que diz: Tendo, pois, Judas
Recebido a corte, os oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhe disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Então, veja você o poder do Senhor. Segundo os estudiosos, os homens que acompanharam Judas para prender Jesus foram pelo menos 200 homens armados. E Jesus, ao ver esses homens chegarem, ele se adianta e ele pergunta: Quem vocês estão buscando? E eles respondem: a Jesus o Nazareno. Então Jesus se apresenta: Sou eu. Quando Cristo diz isso, aqueles homens recuam e caem, um por cima do outro, como num efeito dominó, mostrando poder, mostrando sua autoridade, mostrando que ele era Deus, que ele era o Senhor Todo-Poderoso. Portanto, Jesus não foi morto, Jesus não foi assassinado, Jesus não foi vencido pelo diabo. Jesus, ele se entregou de forma amorosa e de forma voluntária. Mateus também relata nesse mesmo episódio da prisão de Jesus que Pedro, ele tira a sua espada a fim de defender Jesus, a fim de impedir que Jesus fosse levado preso. E Pedro acaba cortando ali a orelha do servo do sumo sacerdote. E Jesus o repreende. Jesus lhe dá uma ordem: embainha tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, pela espada morrerão. Ou imaginas tu que eu, neste momento, não poderia orar ao meu Pai, e ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Entretanto, como então se cumpririam as Escrituras que afirmam que tudo deve acontecer dessa maneira? Então veja que a Bíblia deixa claro a autoridade, o domínio, o poder, a soberania de Jesus. Ele sempre esteve no controle. E ele diz a Pedro: Pedro, se eu quiser, eu peço ao meu Pai. E ele manda mais de 12 legiões de anjos. Eu não preciso que você use a sua espada. Não preciso que você use a força, use a violência, porque eu estou me entregando pela humanidade. Eu estou aqui para cumprir a minha missão, para cumprir o propósito do meu Pai que me enviou, para fazer a sua vontade, que é redimir toda a humanidade. Tendo posto isso, tendo a Bíblia deixando isso bem claro para nós, eu também preciso afirmar que Jesus não morreu para pagar nenhum preço para o diabo. Jesus não morreu para pagar um preço para nos resgatar das mãos do diabo. Isso não é uma verdade. E é fácil você chegar a essa conclusão. Basta você se perguntar: quando o primeiro homem pecou, ou seja, Adão, lá no Éden, a ofensa foi contra quem? Foi contra Deus ou foi contra Satanás?